esperado, tá? A gente agora vai ter a Aziza, editora, como o Douglas falou, essa marca preta maravilhosa, e depois a gente volta com o Douglas para mediar a mesa sobre afroempreendedorismo social, com a Aira Nascimento, contando um pouquinho da história da Josefinas Collab, esse coletivo que tem feito tanto à frente na Zona Oeste do Rio de Janeiro, fomentando uma cadeia afroempreendedora, uma cadeia de mulheres periféricas, enfim. Tá? Então agora a gente fica com a Aziza, a Luciana já está na área, Luciana liga a câmera, é contigo, e depois a gente volta com o Douglas para mediar essa mesa da Josefinas. Olá, boa tarde. Eu sou a Luciana, fundadora da Aziza Editora. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço bastante o convite, sou muito feliz de fazer parte desse coletivo, muito potente, em que eu aprendo bastante. Bom, eu vou começar falando um pouco de como eu cheguei até a Aziza. Eu sou formada em jornalismo e em letras, e aí eu já aponto um primeiro problema, né? Eu vou elencar alguns problemas que eu identifiquei que me fizeram abrir e fundar a Aziza Editora. Então, o primeiro problema é que eu sempre quis fazer letras, mas na hora de prestar o vestibular, na hora de decidir pela minha carreira, eu fui prestar para jornalismo, porque eu entendi que na área do jornalismo eu teria mais opções de trabalho, enfim. A verdade é que eu não me identifiquei, eu não consegui me enxergar no local de profissional das letras. Eu estava pensando muito sobre isso agora durante a pandemia, porque além da produção de livros, a Aziza oferece oficinas. Então, agora, durante a pandemia, eu ofereci 2 oficinas de escrita criativa para pessoas negras, né, para fomentar a escrita de pessoas negras, para estimular novos escritores. E uma coisa bastante curiosa é que algumas pessoas chegaram para me falar, ou falaram para amigas minhas, que tiveram dificuldade de se inscrever na oficina de escrita. Que apesar de elas escreverem, elas não conseguiam se enxergar nesse lugar de escritor, de escritora. Então, já é um primeiro problema, e aí que eu comecei a pensar, nossa, quando eu decidi fazer jornalismo, foi por isso também. Eu não me enxergava nesse lugar da escritora ou da profissional de letras, porque esse profissional, no nosso imaginário coletivo, esse profissional está muito no lugar do homem branco com características europeias, né? Eu me formei em jornalismo, apesar de no segundo ano eu já ter percebido que não era a minha praia, mas eu fiz estágio, trabalhei, me formei, afinal de contas eu tinha saído de casa para fazer jornalismo. Eu me formei, fui até o final e testei, né? E eu vi que realmente não era isso. Até que apareceu uma oportunidade para trabalhar como revisora de texto, trabalhar com livros. E aí eu me encontrei. Então, depois de alguns anos já me estabelecendo no mercado editorial, eu falei, bom, agora eu vou fazer letras, eu vou fazer o que eu quero, né? Agora eu vou fazer uma faculdade por prazer. E fui fazer letras. Nesse momento, eu identifiquei outro problema, que foi uma faculdade de letras em que eu vi dezenas e dezenas de autores, eu fiz letras português e francês. Eu não estudava autores negros. Então, eu estudei Machado de Assis, mas eu não estudei Machado de Assis como um autor negro, né? Eu estudei Machado de Assis porque eu estava estudando os autores franceses. E aí tem uma questão de estilo, né? Que o Machado de Assis tem parecido com alguns escritores franceses. E aí depois tem literaturas africanas. Tem literatura africana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fui lá eu fazer as literaturas africanas, que eram optativas. Comecei a fazer literaturas africanas estudando autores africanos brancos. Então, eu já vi outro problema aí. Eu terminei a faculdade de letras, eu acabei fazendo intercâmbio para a França por incentivo de uma professora da área de francês, e lá eu fui ter aulas com autores africanos, estudando autores africanos. E tudo isso começou a pesar na minha cabeça. Eu comecei a entender e a questionar onde é que estavam aquelas histórias, onde é que estavam as histórias do meu povo, né?
Eu sou uma pessoa negra, filha do seu Ademar, um homem negro, e da dona Jacira, uma mulher descendente de indígenas. Eu perdi os meus pais muito cedo. Eu também perdi os meus avós muito cedo. Então, eu não tinha aquelas histórias de avó, eu não cresci com isso. Eu também sempre fui a única negra do rolê, sabe? Então, a única negra da escola, praticamente a única negra da faculdade de letras, que é uma faculdade popular, né? Lá na USP, um monte de gente, mas eu era uma das poucas negras da faculdade. E eu sempre gostei de me aproximar dos mais velhos, né? Eu gosto das histórias, dos causos. E aí eu comecei a perceber que eu não tinha as histórias dos mais velhos negros, né? E aí eu comecei a me questionar onde é que estão essas histórias. Mas não é só porque eu perdi essa parte da minha família muito cedo. É porque é uma história que é desvalorizada. E aí, com o tempo, eu fui entendendo isso. E eu comecei a pensar que não é só porque se trata de uma histórias de tradição oral, que elas não precisam ser registradas. E aí eu comecei a acalentar o desejo de registrar essas histórias em livros. Porque, enfim, eu estou no mercado editorial há 18 anos, trabalhando nas principais editoras aqui de São Paulo. E quando eu penso em um produto, eu penso em livros. Então, eu comecei a pensar, a acalentar esse desejo de registrar as histórias do nosso povo em livros, né? Porque eu comecei a visitar lugares e a conhecer mestres e mestras com histórias valiosíssimas, que fazem parte da nossa identidade cultural, mas que poucas pessoas têm acesso. Muito bem. Em 2017, eu decidi que eu queria ser contadora de histórias também, contadora de histórias. E aí eu fiz um curso aqui em São Paulo, lá na Biblioteca Mário de Andrade, e na formatura, na apresentação de formatura lá na biblioteca, eu fui a única pessoa a contar uma história negra, apesar de não ser a única negra do grupo. E tudo bem, não que a gente não possa contar outras histórias, mas me chamou a atenção o fato de as histórias que estavam sendo escolhidas eram aquelas mesmas histórias que tinham feito parte da minha infância, e eu sou uma mulher de 43 anos, então vejam bem, em 2017 eram as mesmas histórias sendo escolhidas, e isso também me chamou a atenção. Já em 2019, no ano passado, em janeiro do ano passado, eu fui para o Rio de Janeiro fazer um curso de contação de histórias negras com a Sinara Rúbia. A Sinara Rúbia é uma mulher lá do Rio de Janeiro, muito potente, uma mulher que move muitas coisas, e eu vi no Facebook que ela ia oferecer esse curso. Na verdade, eu já vinha acompanhando há algum tempo, mas as datas não batiam, eu tinha que ir para lá, né? E aí ela deu um intensivão em janeiro, eu falei, agora eu vou. Passei uma semana inteira no Rio de Janeiro e fiz esse curso. Depois do curso, a gente ainda fez um circuito de contação de história pela periferia do Rio de Janeiro. Foi um percurso muito importante também, fiz amizades importantes. Voltei para São Paulo contando essas histórias. E aí eu comecei a fazer o meu repertório, um acervo, né, aqui em casa, de livros de literatura negra, de histórias negras, para contação de história. E aí eu comecei a observar esses livros, e aí eu percebi um terceiro problema. A gente tem a Lei 10.639, que é de 2003, que prevê o ensino da história e da cultura negras nas escolas, né, no nosso currículo, para melhorar esse nosso currículo que é tão eurocêntrico. Só que eu comecei, fazendo a seleção desses livros para contar as histórias, eu comecei a perceber que uma boa parte das histórias que vinham sendo publicadas e adotadas após essa lei, inclusive sendo adotadas nas escolas, eram dos autores que já vinham publicando antes, ou seja, de autores não negros. Ou eram traduções de autores não negros de outros países. Inclusive, eu tenho um livro aqui que é de um autor, é uma tradução de um autor belga, que é um livro terrível, terrível em todos os sentidos, tanto na ilustração quanto na história. Por quê? Qual que é o problema disso? Não que toda pessoa não negra faça isso, mas alguns desses livros só reproduzem estereótipos. Então, são pessoas que já publicavam antes, que já têm todos os esquemas, né? Já tem todo o mercado editorial hackeado, é amigo e tal.
que publicavam as suas histórias e agora perceberam, agora abriu um novo nicho de mercado, então vamos lá publicar histórias negras, porque a gente vai vender, né? A gente vai continuar vendendo. Só que publicando personagens negras com estereótipos, ilustrações horríveis, e isso é um problema, porque quando eu vou contar a história numa escola e um coleguinha apontar para uma criança negra e falar, olha, essa personagem parece você, eu quero que essa criança negra ela se sinta elogiada, e não que ela vá correndo chorar no banheiro. Quanto na história, né? Então, histórias em que a personagem negra é aquele aluno preguiçoso, é aquele aluno burro, ou é o cara desonesto, é o bandido, todos esses estereótipos que a gente já está cansado. Então, começou-se sim a publicar mais livros com histórias negras, de 2003 para cá, mas com muita reprodução de estereótipos ainda. E aí eu comecei a selecionar os meus livros para contação de história, priorizando os autores negros, né? Porque conta de um outro lugar. Então, em 2019, eu terminei o curso com a Sinara Rúbia. Quando chegou no meio do ano, eu fui para Flip Preta, lá no Quilombo do Campinho, em Paraty. E aí lá eu reencontrei a Sinara Rúbia, e ela me chamou e falou assim, escuta, Luciana, eu estava lembrando aqui que você é editora. Eu tenho uns textos, eu tenho um material assim, assado, eu posso te mandar? Posso mandar para você ver? Eu falei, pode. Quando eu vi o material, eu achei lindíssimo. É um material, são recontos que ela fez, é um material resultante de uma oficina de memória, resgate da memória social de uma comunidade chamada Quilombo da Tapera. O Quilombo da Tapera fica em Petrópolis. Então, para quem acha que Petrópolis é só cidade imperial, né, a gente só liga isso, império, tal, família imperial. Lá em Petrópolis tem um quilombo, é o Quilombo da Tapera. E a Sinara Rúbia, em 2018, ela ofereceu uma oficina de resgate da memória dessa comunidade. E aí ela recontou, né, a própria comunidade do Quilombo, os próprios moradores do Quilombo queriam que ela transformasse aquelas histórias em livros. Então, ela recontou essas histórias, as principais histórias que ela escutou nessa oficina, e me mostrou. Isso resultou nessa coleção aqui, que é a coleção Griots da Tapera. Então, a Sinara Rúbia recontando algumas das histórias que ela escutou nessa oficina de resgate da memória social. Essa coleção ela foi ilustrada pelo Renato Cafuso, que também é do Rio de Janeiro, e também fez parte dessa oficina. Então, ele conheceu o Quilombo, ele conheceu a vegetação, a paisagem do Quilombo, e conheceu os moradores do Quilombo, né? Ele passou alguns dias lá com os moradores do Quilombo. E aí ele criou as personagens tal qual o que ele tinha visto. E a questão da natureza também, né? Ele foi reconstruindo a paisagem do Quilombo tal qual ele tinha visto. Então, eu peguei esse material que a Sinara me apresentou, editei todo esse texto e resultou nessa coleção. O primeiro livro é esse daqui, que é o Dona Sebastiana e Como Tudo Começou, porque o Quilombo da Tapera é um quilombo matriarcal. Ele começou com a Dona Sebastiana e mais algumas mulheres, e aí esse livro vai contar justamente essa história. A Dona Sebastiana é uma mulher que viveu 120 anos, tem aqui ela jovem, e aqui ela já com 120 anos. E vai falar de toda essa comunidade que ela criou, né? Com os filhos, os netos e os bisnetos, e de toda a cultura que serve de base para esse Quilombo da Tapera. O segundo livro é esse daqui, o Tapera Encantada. Esse personagem é o Jorginho. E aí esse livro vai tratar das andanças do Jorginho, que hoje é um homem adulto. Mas esse livro traz as memórias do Jorginho, as memórias de infância dele. Então, vai tratar das andanças dele pelo Quilombo da Tapera e de algumas histórias que fazem parte do imaginário coletivo do Quilombo, dos moradores do Quilombo, até hoje.
Então, vai trazer, inclusive, um personagem, uma figura muito importante, que é a figura do encantado. O encantado que está presente em diferentes culturas africanas e na cultura afro-brasileira. Então, vai contar as histórias de infância do Jorginho, e em diferentes histórias a gente vai encontrar a presença do encantado. E é uma história muito... É um livro muito gostoso de ler, porque é uma criança andando ali pelo seu entorno e trazendo essas memórias, né, de infância, a brincadeira com os amigos, etc. O terceiro livro da coleção Griots da Tapera é As Pedras da Tapera. Esse livro aqui vai trazer a importância da relação dos moradores do Quilombo com a natureza. Como eles entendem que a vida deles está intimamente ligada à natureza. E eu adoro esse livro, também é meu predileto. Tanto que eles observam, inclusive, as pedras. Seja pelo formato das pedras, seja pela relação de algum morador com alguma pedra. Tem aqui a pedra da Dona Nilza, e ela sempre sentava nessa pedra para refletir, etc. E era quase um ponto fixo ali, né, daquele quilombo. Então, as pedras da tapera, elas recebem nomes, para a gente entender essa importância da relação com a natureza e de como tudo isso está ligado. Eu, aqui em São Paulo, na selva de pedra, a gente só vê prédios, né? E a gente vai perdendo essa relação, essa afinidade com a natureza. Então, esse livro traz isso, traz algumas histórias que vai reforçar a importância da relação com a natureza e de como nós somos uma coisa só, como não dá para dissociar isso. E o quarto livro é esse daqui, Como Proteger as Crianças e Fazê-las Crescerem Fortes, que também é uma delícia esse livro, vai tratar do conhecimento das ervas, né? Que lá no Quilombo da Tapera, assim como em outros quilombos que eu visitei, o conhecimento das ervas ainda está muito presente, felizmente, e de como essas ervas são usadas no dia a dia do quilombo. E aqui, nesse livro especificamente, vai tratar de uma receita específica para o tratamento das crianças recém-nascidas. Então, traz todo um ritual que tem a ver com a lua e com as ervas para tratar um recém-nascido. É uma história muito gostosa também. Esses livros, cada livro está R$20 lá no site da Aziza, que é azizaeditora.com.br. A coleção está em promoção, então, em vez de 80, está por 72. E quem comprar aqui pelo Mercado Preto vai ter frete grátis. Então, pode printar a tela, me marcar lá no Facebook, marcar @azizaeditora no Facebook, no Instagram, que aí eu vou mandar o cupom para ter o frete grátis. E aí agora eu trago o último livro que está em pré-venda, um livro que a gente vai lançar agora no dia 22 de novembro, que é esse daqui. Do Orum ao Aie, A Criação do Mundo. Esse livro ele vai trazer a criação do mundo de acordo com a cultura iorubá, segundo a perspectiva iorubá. Então, a gente costuma conhecer, né, a história da criação do mundo por diferentes crenças, mas cadê a perspectiva africana para a criação do mundo? A Valdete Tristão, escritora aqui de São Paulo, ela trouxe a perspectiva iorubá para a criação do mundo. Esse livro foi ilustrado pelo Rodrigo Andrade, que também é aqui de São Paulo, e ele está belíssimo. Vou mostrar um pouco das ilustrações para vocês. Tanto nas ilustrações quanto no texto, a Valdete reconta essa história com muita delicadeza. E depois de ter feito várias pesquisas também, né? Nós estamos trabalhando desde o começo do ano nesse livro, já mudamos coisas, e tem sido um processo bem gostoso. Nesse livro, a gente encontra algumas palavras em iorubá, inclusive, e aí lá no final vai ter um glossário. Vai ter o glossário
E aí é uma oportunidade boa para a gente entrar mais em contato com uma das 54 línguas africanas, né? A gente achou, a gente entende, foi uma opção, uma escolha bastante consciente colocar essas palavras em Yorubá, para a gente se aproximar mais da cultura que a gente está retratando e que a gente está trazendo aqui nessa história, nesse livro, e como um resgate mesmo, de a gente entrar em contato com pelo menos um dos idiomas africanos. A gente usa muitas palavras em inglês o tempo inteiro no nosso idioma, por que não trazer algum idioma africano, né? E outros, porque eu quero outros ainda. Então, olha essa página, essa dupla aqui, que maravilhosa. Então, esse livro, ele está em pré-venda, também está com desconto lá no site da Ziza. Ele vai custar 42, mas ele está por 35 até terça-feira, quando acaba a pré-venda. E aí o lançamento vai ser no dia 22 de novembro. Aí quem quiser comprar aqui pelo Mercado Preto também, printa a tela, me manda, marca lá nos stories do Facebook, do Instagram, que eu vou enviar um cupom para ter o frete grátis. Tem alguma pergunta? Luciana, querida, queria saber como é que é esse processo de curadoria dos livros, né? Se você faz uma pesquisa, como é que funciona isso, assim, para você saber qual vai ser o catálogo que você vai ofertar, né, naquele momento, naquele período? E como é que você trabalha? Você trabalha com estoque, você fica com uma quantidade, quando acaba você repõe, ou aí depois vem uma outra leva de livros? Sim, eu tenho estoque, e aí acabando, vai para reimpressão, né? Se for o caso, uma nova edição. Até agora eu não fiz novas edições, mas eu tenho estoque aqui e acabando, vou fazer reimpressão. Entrego para todo o Brasil, né? E em relação à curadoria dos livros, sim, precisam ser livros com protagonismo negro positivo. Eu recebo muitos originais, mas tem que ser o tipo de história que resgate a nossa cultura, que resgate a nossa autoestima, ainda que vá passar por toda uma edição, né? E aí, como a gente viu na mesa anterior, eu não vou ter vergonha de falar da minha expertise, né? Dos meus 18 anos de mercado editorial, em que eu trabalhei nas principais editoras aqui de São Paulo, eu aprendi com gente muito boa, e eu tenho toda essa expertise que agora eu quero usar para as nossas histórias. Mas ainda que vá ter essa edição muito bem cuidada e depois uma boa revisão de texto, etc., a história, ela não pode ser uma história sem pé nem cabeça. Precisa ser de alguém que esteja realmente consciente do que está falando, né? Então, não é só, agora está na moda publicar personagens negras, vamos fazer livros para ganhar dinheiro. Não, ela tem que ter conteúdo. Então, é assim que eu escolho os meus livros. Sou eu mesma que avalio todos os originais que chegam, e eu avalio por aí. Qual que é o encaminhamento que essa história está dando, né? Ela tem um protagonismo negro positivo? Ela está fundamentada em quê? Então, tem sim essa curadoria, isso eu que faço. Alguma pergunta vinda daí, Tainá? Não, aqui o pessoal só falando das maravilhas dos livros e das capas, das ilustrações, principalmente. O pessoal está achando muito lindo. Eu tenho mais uma pergunta. O que significa Aziza? Sim, eu esqueci de falar. Obrigada pela pergunta. Aziza é do idioma Swahili e significa preciosa. Eu demorei bastante para escolher esse nome, mas quando eu vi essa palavra Aziza, eu falei, é isso. Por quê? Porque é justamente esse resgate das nossas histórias, que para mim são histórias preciosas. Por isso, Aziza. Então, todas essas histórias com as quais eu não tive contato na minha infância, essas histórias que ainda são raríssimas na universidade, nas escolas para as crianças de hoje, são essas histórias preciosas que eu quero dar um tratamento precioso, uma edição preciosa e espalhar essas histórias pelo mundo.
Muito lindo o nome, parabéns pela escolha, pela história da marca, pela trajetória. Super obrigada por compartilhar. Queria só te pedir para falar de novo os descontos que estão especiais para o Mercado Preto e os contatos para as pessoas poderem localizar para finalizar a sua mesa e a gente voltar para o Douglas, tá bom? Tá. Então, a coleção Griots da Tapera tá com desconto lá no site, tá por R$ 72. E a quem comprar aqui pelo mercado, printa a tela, me manda, vai ter frete grátis, eu arco com frete. O endereço é azizaeditora.com.br. E o livro do Orum ao Aie também já está com desconto da pré-venda lá no site, está saindo por R$ 35. E quem comprar aqui pelo Mercado Preto também vai ter frete grátis. Vocês também encontram a gente no Instagram, @azizaeditora. E no Facebook, que é igual, @azizaeditora. E em todas essas redes, no site, no Instagram e no Facebook, tem o WhatsApp. Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, é só chamar a gente lá no WhatsApp. Maravilha, Luciana. Parabéns pelo trabalho. Muito Lindíssimo. obrigada. Todo mundo aqui elogiando. Perguntaram se é só livros infantis ou tem outros também. Por enquanto, só livros infantis. A Aziza nasceu em setembro do ano passado e até agora nós temos esses 5 títulos. Já queria ter lançado mais livros, mas veio a pandemia e mudou um pouco o cenário das coisas, né? Mas eu estou retomando agora os lançamentos. Um próximo lançamento vai ser um livro de uma autora do Rio de Janeiro, chamado Futebol Assombração, que é uma delícia, porque é simplesmente a história de meninos que um dia de domingo, um domingo ensolarado, vão jogar futebol. E aí eles têm um problema, e é muito importante porque mostra a agência das crianças, porque elas têm um problema e elas resolvem ali entre elas mesmas. E aí é de uma escritora do Rio de Janeiro, então ele tem um sotaque carioca bem gostoso, também estou bastante animada com esse livro. E depois disso eu vou ter alguns livros adultos, né? Falando dessa questão dos mestres, eu já estou conversando com alguns mestres cujas histórias eu quero publicar. Mas, por enquanto, o nosso catálogo só tem livros infantis, sim. Por enquanto. Mais uma pergunta aqui do YouTube, perguntando se faz parceria para revenda. Como é que funciona ou se vocês só fazem a entrega direta mesmo? Não, faço sim. Inclusive, os nossos livros estão em algumas livrarias aqui em São Paulo, lá do Rio de Janeiro. Só me chamar no WhatsApp que a gente conversa direitinho. Aí tem um desconto maior para revenda, tá bom? É só me chamar que a gente conversa. Por enquanto é isso. Então, pessoal, as redes da Aziza estão aí nos comentários, tanto do YouTube quanto do Facebook. Como a Luciana falou, querendo outras coisas, encomendas, revenda, tudo lá no WhatsApp, que tem todas as redes dela também. E não esqueçam a promoção, ela deixou a promoção especial para o Mercado Preto, então passem lá também para conferir isso. Obrigada, Luciana. Obrigada. Obrigada, Catiúcia, por todo o evento e pelo convite. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Douglas já está por aí. Vai levar essa conversa com a